Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, Apocalipse capítulo 18, versículo 18, é mais um versículo falando da Igreja Católica, né? O versículo diz: e vendo a fumaça do seu incêndio, já está falando da destruição dela, nós vimos que ela foi destruída, né? Nesse caso será destruída pela besta, a besta vai acabar por destruir a Babilônia apocalíptica, ou seja, de alguma maneira a besta vai destruir a Igreja Católica. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então vou aproveitar nesse tópico para falar o seguinte: um dos títulos que fala da grandeza, tá bom, de Semíramis era Deusa Mãe, ok? Mãe de Deus, Deusa Mãe. Então vejam um pouco dessa história para descrever essa grandeza, ok, da religião criada em Babel pelo espaço que ela ocupou na humanidade. O comentário diz: para falar da grandeza da religião criada em Babel, devemos observar o culto à deusa mãe criado por Semíramis. E aí eu coloco um artigo aí bem interessante do Instituto Cristão de Pesquisa. Em vez de reproduzir, eu achei o artigo deles ótimo. Vamos fazer a leitura desse artigo. Culto à deusa mãe, por Hélio de Souza. Bom, ele começa citando Atos 19, 34. Todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. A febre que havia, né? O culto, como Diana dos Efésios, o templo dela era uma das maravilhas do mundo antigo. Tá, ok? Então eles por 2 horas, não foi um alvoroço pequeno, não. Foi algo realmente muito grande. Tá, ok? Que durou por 2 horas. E ele prossegue: em dado momento, abrem-se par em par as portas de cipreste do templo. As multidões que convergiam de todas as partes da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Macedônia e da Acaia, tantos sãos como enfermos, aleijados com as suas muletas, cegos guiados por crianças, paralíticos carregados em padiolas, se comprimem entre as colunas fronteiras à fachada. Todos esperam o momento de erguer-se o véu da deusa, né? Porque então iam para lá para esperar um milagre. Um longo clamor de trombeta, um rápido estrugir de tambores e em seguida um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira na praça. Dentro e fora do templo, os fiéis se protestam, retendo fôlego. O véu de seda é lentamente retirado. Sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieróglifos indecifráveis, erguem-se a deusa Diana de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. E para concluir, ele prossegue, né? No momento em que foi desvendado, um brado comovido se propagou do salão para o pórtico e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra. Viva a grande Diana dos Efésios! Um êxtase de esperança e de temor dominou a multidão, que se quedou de olhos fechados, lábios contraídos e frontes a se tocarem uma nas outras. Levantando-se então os fiéis, seguiram de roldão para as portas do templo. Os cegos, os coxos e os enfermos avançavam como podiam com os pés ou de rastos em direção à deusa que não viam, amparando-se uns aos outros e gritando suas orações. Aqui e ali vozes delirantes soavam. Ou seja, era algo que dominava o mundo antigo. Ou seja, ele está descrevendo o que era, vamos dizer, um tipo de culto que faltava espaço, as pessoas não conseguiam chegar até onde estava o altar. Tamanha era a quantidade de seguidores, né, de pessoas que estavam sempre peregrinando até esse templo, que, como eu disse, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá bom? Aí o historiador prossegue: milagre, milagre, o coxo está caminhando,
O enfermo desceu da cama. A esses brados saía do templo um grupo de sacerdotes e, atravessando a multidão, eles reuniam as muletas jogadas fora para pendurá-las como troféu nas paredes do templo, em homenagem à grande deusa Diana. Bom, os historiadores eles falam que haviam realmente fraudes, né? Claro que eu não acredito que esses deuses pagãos eles pudessem realmente fazer milagres, né? Então eles dizem que realmente haviam fraudes, eles faziam isso com pessoas que diziam que eram paralíticas e acabava que aquilo fazia a fé crescer, né? O artigo prossegue. Com essas palavras, o escritor judeu-cristão polonês Sholom Asch descreveu o culto à deusa Diana, tão popular na região da Ásia Menor nos primórdios da era cristã. Como podemos conferir, qualquer semelhança com os cultos modernos às chamadas Nossas Senhoras não é mera coincidência, mas perpetuação de uma milenar tradição de culto a deusas, hoje disfarçadas com matiz cristã. Ou seja, estou publicando um artigo do Instituto Cristão de Pesquisa para vocês verem que essa é a doutrina, essa é a verdadeira doutrina sempre pregada pelos cristãos. Ok? Então, essa aproximação que está ocorrendo agora entre cristãos e católicos, cristãos e protestantes, porque quem se aproximar dos protestantes vão se aproximar dos católicos. Ok? Então, é importante que vocês tenham essa visão. Nós estamos tratando de doutrina da salvação. É por isso que o Apocalipse está dedicando 2 capítulos a esse tema. O comentário prossegue. E não estamos falando de uma pequena seita obscura, existente em algum povo atrasado em um país exótico, mas de uma religião que possui milhões de adeptos, com uma força de devoção que chega à beira da loucura, o marianismo. E não é preciso ser teólogo para perceber isso. Qualquer conhecedor de história pode constatar. Em uma revista de circulação nacional, foi publicada uma matéria com o título No princípio eram as deusas. O texto se desenvolve da seguinte forma: as deusas só foram destronadas com o advento das religiões monoteístas, que admitem um só Deus, masculino. Com a difusão do cristianismo, as antigas deusas são banidas do imaginário popular. No Ocidente, algumas acabaram associadas à Virgem Maria, mãe do Deus dos cristãos. Outras se transformaram em santas. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser identificada com Maria. O historiador Will Durant, em sua História da Civilização, diz: o povo adorava a Ísis com especial ternura e erguia-lhes imagens, consideravam-na mãe de Deus. Seus tonsurados sacerdotes exaltavam-na em sonoros cantos e mostravam-na num estábulo, amamentando um bebê miraculosamente concebido. Por quê? Essa era a crença de Semíramis, que vinha de Semíramis. Que Semíramis teria concebido um filho, Tamuz, que teria nascido no dia 25 de dezembro. Essa é a história de Tamuz. Teria nascido no dia 25 de dezembro e ela teria tido esse filho de forma sobrenatural. Ok? O comentário prossegue. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante das estátuas de Ísis com o pequeno Horus ao seio, vendo nelas outra forma do velho e nobre mito pelo qual a mulher, criando todas as coisas, tornou-se por fim a mãe de Deus. Ou seja, no Egito, no mundo antigo, era comum, no Império Romano também era comum eles adorarem uma deusa mãe. Quem era essa deusa mãe? Era chamada de Diana dos Efésios, era chamada de Ísis, era chamada de Semíramis. Essa era a deusa mãe. E o que a Igreja Católica faz, sem sombra de dúvida? A Igreja Católica pega os títulos e a prática da deusa mãe e coloca em Maria, dizendo que Maria é mãe de Deus. Isso não é verdade, isso é uma heresia absurda. Maria não é mãe de Deus. A Igreja Católica só colocou esse título porque era o título de Semíramis.
E aí a Igreja Católica adotou. Então que fique claro que quando a Bíblia fala da Babilônia Apocalipse, está falando da Igreja Católica e dessa religião. Está falando dessa religião que hoje está organizada na Igreja Católica. Essa religião que estava assentada sobre muitos reis, disse o Império Romano. Então é uma religião. E essa religião, sem sombra de dúvida, foi organizada na Igreja Católica.